Oi! Hoje é a resenha do conto O Estigma, de Monteiro Lobato, aqui do seu livro Urupês, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Fui um dia a Itaoca, levado pelas simples indicações do sujeito que me alugou a cavalgadura. Não tem errada, é ir andando. Em caso de dúvida, pegue a trilha dos carros que vai dar certo. Assim fiz e lá cheguei sem novidade. Assim começa O Estigma, de Monteiro Lobato, que conta a história de Bruno, justamente esse homem que alugou o cavalo e saiu andando ali pela região de Itaoca. O problema foi que, quando ele estava retornando já mais tarde, ele pegou uma grande chuva e simplesmente todas as orientações que ele tinha do que ele teria que fazer no caminho de volta foram apagadas pelas águas. Ele simplesmente não achava mais aquelas trilhas do carro que o sujeito lá havia indicado para ele. Desesperado, ele ficou lá esperando no meio da chuva que alguém passasse por ali e lhe desse alguma orientação para onde seguir. Não apareceu ninguém. O jeito que ele teve foi simplesmente procurar algum abrigo e acabou achando um sítio ali perto e se aproximou lá do local. Passando pela porteira, logo encontrou um escravo que disse, o senhorzinho está lá dentro da casa grande. Pois bem, Bruno foi lá para dentro, meio que receoso do que iria encontrar, Podia ser um grande de um matuto. Mas, por surpresa dele, ele acabou encontrando primeiro uma garota jovem, a Laura, cerca de 17, 18 anos, linda, apaixonante, que apesar do pequeno susto ali, o recebeu bem. E daí realmente só faltava aparecer o verdadeiro dono ali do sítio. E não é que quando a pessoa aparece ele descobre que é um conhecido? Sim, Fausto, um antigo colega de curso de Direito. Portanto, mataram a saudade ali rapidamente e Bruno acabou ficando para o dia seguinte ali hospedado. E no conversa vai, conversa vem, ali no final do dia, já no outro seguinte, surgiu aquela questão, Poxa, você sumido, Fausto, o que foi da vida? Bom, ele casou, tem lá a sua propriedade muito bem arranjada. E podemos dizer então que o amigo de Bruno, o Fausto, é um homem feliz? Não, não é muito. Aos olhos vistos, parecia a tristeza ali. Parece que o casamento não dava muito certo. E Bruno rapidamente também percebeu uma coisa. Laura, aquela jovem, prima dele, tinha alguma coisa no ar entre os dois. E o que acontece disso tudo? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem não pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Eu acho que vocês até perceberam uma grande diferença por aquilo que eu li ali no começo do vídeo, que é justamente o princípio da história. Vocês perceberam, Foi bem curtinho, rápido, direto. E é isso realmente que aconteceu aqui. Dessa vez, nesse conto do Monteiro Lobato, não temos aquela grande abertura de exposição ali do contexto onde se passa a história. Não, realmente a história já começou diretamente, inclusive já com uma ação. Bruno, perdido, acaba encontrando a casa de seu ex-amigo. E pronto, sim, a história já está fixada, pronta para ser iniciada, sem maiores delongas. O curioso é que no fundo isso soou bem estranho, porque tivemos vários contos aqui de Urupês que sempre tiveram essa estrutura. Uma grande abertura, às vezes longa, de 2, quase 3 páginas, e depois que a gente começa a conhecer os personagens que vão participar ali do enredo. Aqui não, bem rápido, e essa mudança, sim, é bem perceptível e que talvez deixe a história um pouco, talvez, sem muita base. Mas isso não quer dizer também que a história seja fraca ou ruim. Muito pelo contrário, é uma história bem instigante. A gente fica muito curioso pelo que está acontecendo ali naquela relação entre o amigo de Bruno, o Fausto, a sua prima Laura e também a sua esposa. E um detalhe importante, a mulher de Bruno, nós não sabemos o nome dela, em nenhum momento do texto é mencionado. Além do fato que ela é uma megera, uma mulher inclusive feia e bem insuportável no seu comportamento. Na verdade, o Bruno fez um péssimo casamento. Óbvio, Não precisa nem dizer que ele casou por causa da grana, pelo dote que recebeu da família de sua noiva, Obviamente,
Sim, ele se deu bem lá no começo, mas depois, ao longo dos anos, ele se arrependeu. E depois, quando ele teve que cuidar de sua prima Laura, órfã, por causa de alguma tragédia, ele se viu dividido, com o passar do tempo também, entre uma mulher insuportável e uma criatura doce e angelical bem ao lado dele. Vocês podem imaginar o que vai acontecer, eu não preciso nem dar spoiler, né? Sim, é isso mesmo que vai acontecer e o desfecho vai seguir por aí. Vários tipos de desfecho também, né? Pode ser um desfecho positivo quanto um desfecho negativo. Mas aí podemos lembrar que estamos numa história de Monteiro Lobato, e se a gente vê o que aconteceu nos contos anteriores aqui do livro, a gente sabe que a tendência sempre aqui do autor é produzir uma grande tragédia ao final de suas histórias adultas. E sim, é o que vai acontecer aqui também. Você vai folheando, de repente, bumba, acontece algo inesperado que você fala, começou a tragédia, mas eu acho que vai ter mais outra logo depois. Pequeno spoiler. Ou pelo menos a explicação daquilo que aconteceu. Bom, mas aí você se pergunta sobre o título aqui dessa história, O Estigma. Estigma é uma marca de nascença, uma marca significativa, também considerada às vezes mística, como por exemplo as chagas de Jesus Cristo. E aí você pode também pensar que essa história aqui tem um quê de metafísico. Não sei se vocês já repararam, mas o amigo de Bruno chama-se Fausto. Sim, podemos dizer que essa história aqui é um pouco faustiana. De Goethe, lembra o Fausto de Goethe? Sim, Fausto aqui, ele vendeu sua alma ao diabo quando se casou com a sua esposa, que nós nem sabemos o nome. Coisa interessante, né? O diabo, aquele sem nome, a mulher sem nome, coisa interessante, hein? E talvez seja aí um ponto onde esse texto aqui do Monteiro Lobato fique devendo em comparação aos anteriores, justamente lá do que eu comentei. O começo da história não tem nenhuma explicação contextual, onde justamente ele poderia falar muito sobre essa coisa, esse lado metafísico, isso de se vender ao demônio. Ele podia muito bem ter colocado isso lá no comecinho da história e não ido direto ao assunto. Isso é muito estranho, né? Às vezes a gente reclama que muitas histórias têm as mesmas características, mas de repente quando numa delas justamente não tem, ela faz falta. Talvez tenha sido isso que aconteceu aqui em O Estigma. Mas mesmo assim, a história continua muito boa. Aliás, o desfecho dela se dá justamente por causa desse estigma, que eu não vou dizer em qual personagem aqui que aparece. Enfim, é uma boa história a ser lida e, para então, O Estigma de Monteiro Lobato eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Mas, na quinta, já temos resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!